Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa e, como de praxe, agradeço a você que me acompanha sempre aqui, através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, Instagram, Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Obrigado pela companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o magistrado do TJ, o Dr. Ângelo Castroviejo. O Dr. Ângelo Thomas Castroviejo é magistrado do TJ, ele também é mestre em Direito, professor em cursos de pós-graduação, palestrante e titular da primeira vara criminal de Sertãozinho. O Dr. Ângelo integra a turma de recursal também do Juizado Especial aqui de Ribeirão Preto. A nossa pauta, prática processual no Juizado Especial. O ADV Jus está no ar. Fique aqui, bom programa para você. Doutor Ângelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do ADV Jus TV. É uma honra estar aqui nesse programa, muito conhecido, tanto, não só na cidade, como a gente estava conversando, mas também em toda a região aqui. É um prazer imenso estar aqui podendo conversar, ainda mais com relação a esse tema, que ele é muito importante, principalmente para aqueles advogados que estão iniciando a carreira. Doutor, antes da gente entrar aqui no nosso tema, quero colocar duas questões para o senhor. Primeiro, eu gostaria de saber quanto tempo já de magistratura, doutor? Eu já estou no Tribunal de Justiça faz pouco mais de 20 anos, como juiz há 14 anos, quase 15 anos agora. Certo. E na turma recursal? Turma recursal, a gente está completando na mesma turma aqui em Ribeirão Preto 11 anos com a mesma turma do Colégio Recursal. Isso é muito bom, né? Já também trabalhei em vara específica de juizado por 6, 7 anos e agora na vara criminal, mas continuo no Colégio Recursal. Certo. Doutor, fala um pouquinho agora da nossa pauta aí, antes da gente entrar assim mais especificamente naquela parte da atuação, né, dos advogados no juizado especial. Eu gostaria de colocar para o senhor uma questão relacionada a prazos, né? O artigo 219 do CPC regula os prazos processuais e a gente tomou ciência aí que houve inclusive um enunciado, que é o 165 do FONAGE, que ele era colidente, né? Agora a gente já sabe que existe aí uma nova regulamentação. Mas essa medida foi uma nota fora do FONAGE, doutor? Essa é uma questão que ficou polêmica por um certo tempo. Com o advento do Código de Processo Civil, os prazos passaram a ser contados de uma forma diferente, né? E no juizado a polêmica surgiu porque havia uma definição de que os prazos continuariam a ser contados da forma tradicional e não da forma nova como previsto no Código de Processo Civil. E aí essa polêmica perdurou até recentemente com a alteração que houve. A maioria dos colegas, inclusive por orientação do FONAGE, né, que é uma reunião das orientações dos juízes que trabalham no sistema, decidiu-se que os prazos deveriam continuar, inicialmente, né, essa foi a decisão, a ser contados da forma tradicional, não em dias úteis, mas agora essa polêmica já foi superada. Entre diversas polêmicas que há no sistema do juizado, essa eu acredito que trouxe muitos problemas, inclusive talvez até prejuízos para advogados, porque haviam essa divisão da forma de contagem, e para um advogado a perda de um prazo é complicadíssimo. É crucial, né? Doutor, agora, evidentemente que existem questões que elas trazem uma certa saia justa para a atuação dentro do juizado, é justamente aquela limitação que o juizado impõe, e nós vamos falar disso. Antes, porém, eu gostaria só de colocar aqui, tem uma confusão que às vezes as pessoas fazem, colegas fazem lá dentro do próprio juizado, com relação à diferenciação de prazo para a leitura da intimação e prazo processual. Existe isso, né? O juizado, a gente costuma falar que é um sistema à parte. Isso. Aqueles advogados que vão atuar no sistema do juizado, eles já têm que
se despir daquela capa e daquele conhecimento tradicional da vara cível. É recomendado que aquele advogado que vá atuar no sistema do juizado, ele vá preparado para as peculiaridades do sistema, entre elas a do prazo, a necessidade da leitura da Lei 9.099 com atenção e com relação à sua pergunta. A intimação, ela pode ser, o prazo pode ser contado a partir da intimação ou a partir da publicação, depende da situação que a gente vai analisar. Por exemplo, com a intimação de uma sentença, ela pode ser dada na pessoa do advogado, na pessoa da parte, da pessoa do advogado por publicação em diário oficial, na pessoa da parte, com a intimação pessoal, e aí o prazo começa com a juntada do respectivo mandado aos autos, e também com aquela peculiaridade da defesa ser apresentada a partir da audiência de conciliação. Tem uma divergência ainda em juizados. Alguns juizados, a defesa, você é intimado para que a partir da intimação você apresente a defesa. Outros, eles já colocam a necessidade de apresentação da defesa a partir da audiência de conciliação. Então, é necessário que o advogado preste bastante atenção nas intimações e ainda nas peculiaridades de cada vara de juizado. Toda atenção é pouca, né, doutor? Exatamente. Agora, afinal, né, que a gente deixar aí bem sublinhado para o pessoal que nos acompanha, quando deve ser considerado o início da contagem do prazo processual e como ele pode ser contabilizado? Como eu disse, é necessário olhar a intimação. Por exemplo, a principal defesa do advogado é a contestação. Logo que a propositura da ação, logo que a ação é proposta, a parte contrária recebe uma intimação para apresentar sua defesa. E como há divergência entre as varas de juizado e também entre os tipos de ação, normalmente você ajuiza a ação e é logo designado uma audiência de conciliação. E a maioria das varas de juizado, a intimação, o prazo para apresentação de defesa começa a correr a partir da audiência de conciliação. Então, essa é uma situação tranquila, mas em alguns juizados você é intimado para que apresente desde logo a defesa. Então ainda há essa diferença, por isso que é necessário olhar a intimação e, se por acaso for o caso da apresentação desde logo da defesa, o prazo é contado da mesma forma que o tradicional, com a juntada aos autos do mandado, do comprovante de recebimento, do AR cumprido, mas na grande maioria dos juizados a partir da audiência de conciliação, porque você dá uma importância grande à audiência de conciliação. Essa é a peculiaridade. É retórica, né? É isso mesmo. Olha, meus amigos, um momento importante conosco aqui em nosso programa é o ADV Especial. Confira aí. Olá, eu sou Márcio Espímpolo e vamos falar hoje no quadro Direito Condominial, aqui no ADV Especial, sobre um assunto bastante polêmico. Uma decisão de primeiro grau que aconteceu na última semana, que tratou-se da expulsão de um condômino tido como antissocial. A nossa legislação, conforme todos sabem, ela não prevê esse tipo de atitude, de sentença, no caso desse juiz de primeiro grau que expulsou um condômino. A nossa legislação é clara, o Código Civil, no sentido de que tal tipo de condômino ele pode ser apenado apenas com multa, e essa multa ainda dependerá de validação de 3/4 dos condôminos numa assembleia. Bem, mas o que ele utilizou para dar essa sentença, então, se a legislação não prevê esse tipo de punição? Aqui no Brasil, realmente não, mas em outros países isso é comum, a expulsão ou exclusão de alguém que dá muito trabalho dentro de um condomínio. Aquela pessoa que pensa somente nos direitos dela, acha que não tem obrigações, não é? Nesse caso, dessa sentença, comentando diretamente o caso, foi um casal de médicos de São Paulo, de um condomínio de médio alto padrão, e que por muito tempo, conduta reiterada antissocial, barulhos durante o dia, durante a noite, animais latindo na unidade, funcionária dos condôminos atrapalhando a segurança do condomínio, também outros fatores ali como agressão verbal
agressão física até mesmo, vias de fato para com o síndico. Então, esse tipo de situação acabou culminando, são condutas reiteradas, né, que acabou culminando no problema da exclusão dele. Então, esse juiz entendeu que sim, esse condômino que pratica esse tipo de situação, de fatos, eles podem realmente ser excluídos. Nós sabemos que essas pessoas, esses réus, eles podem aí recorrer dessa decisão ainda de primeiro grau, mas já é uma boa sinalização para nós aí que operamos o direito para que a gente consiga ajudar os nossos condomínios a melhorarem a atitude dos condôminos dentro do condomínio. Essa é uma atitude bastante complicada dentro de um condomínio e que pode ser sanada dessa forma. Bem, essa era a notícia que nós tínhamos para dar para você hoje e voltaremos em breve com outras notícias do direito condominial aqui mesmo na ADVJus. Doutor, nós estamos falando aqui de implicações, né, da prática junto ao juizado especial, né? Inclusive falando um pouquinho de prazo. Agora eu queria colocar para uma reflexão sua a respeito das limitações impostas pelo próprio juizado. Às vezes o colega advogado ele está mais acostumado ali na área só do cível e às vezes ele é um pouco, quem sabe, talvez, não sei se essa expressão seria certa, um pouquinho surpreendido com as limitações impostas pelo próprio juizado. Isso acontece. Exatamente. Essa é uma grande preocupação que o novo advogado deve ter. Porque o juizado, como eu disse no primeiro bloco, ele tem algumas características que o diferenciam muito. Uma delas são as limitações. Entre elas, a limitação de produção de prova. Não posso produzir, por exemplo, uma prova pericial complexa no juizado. O Juizado Especial Federal, por exemplo, admite uma produção de prova simples, um exame pericial, mas no Juizado Especial Civil Estadual já não é possível essa limitação. Então o advogado tem que saber essa limitação de antemão, até para fazer as opções entre a vara civil e a vara do juizado. E essa é uma estratégia que ele tem que tomar antecipadamente. E eu já antecipo, para se tomar a melhor decisão na hora da propositura da ação, é necessário que o advogado analise todas essas limitações. A limitação da produção de prova pericial, por exemplo, a limitação da quantidade de testemunhas, e também com a forma de julgamento, a distribuição do ônus da prova. Essa é a importância que o advogado tem que dar na análise do seu caso no momento da propositura da ação. Então, o juizado, evidentemente que está ali colocado, todo mundo sabe muito bem que o princípio basilar dele é justamente a celeridade, né, doutor? Justamente nesse viés, a gente observa aí que houve vamos dizer assim, essa inovação, né, trouxe aí dessa nova lei, a 13.000, se não me falha a memória, 728, né? São três leis que se complementam, do Juizado Estadual, da Fazenda Pública e do Juizado Federal. Certo. As três se aplicam em conjunto no sistema do juizado. Certo. Exatamente. Então, inclusive essa lei, ela tem apenas, né, para quem ainda não a conhece, apenas 2 artigos, né, doutor? Que ela vem falando ali, olha lá, ó, quando justamente com relação, ela fala que todos os prazos devem ser contados da mesma forma, mas na verdade não é bem assim, né? Como nós consideramos um sistema do juizado, com essa alteração agora houve essa padronização. O sistema do juizado, tanto o estadual, federal, como da Fazenda Pública, passou a adotar o sistema do Código de Processo Civil, inclusive para que não haja surpresa ao advogado. Sim. Agora, todos os prazos, de forma justa, eu acho que essa foi uma alteração boa, vinda em boa hora por causa dessa polêmica, agora não há mais essa diferenciação. Então, uma preocupação a menos para o advogado de todas essas limitações que nós comentamos aqui, essa é uma preocupação a menos que o advogado, porque ele já vai trabalhar de forma igual, pelo menos com relação aos prazos, nos dois sistemas. E também, né, doutor, é relevante aqui a gente colocar que, na verdade, com relação ao juizado especial criminal, aí ele vai obedecer o que está inserido lá no CPP. Né? É diferente um pouquinho do juizado especial civil, que vai, evidentemente, obedecer o que está no CPC, não é isso? Isso.
A Lei 9.099, que trata dos juizados criminais, ela traz algumas diferenças ainda maiores. Algumas propostas, eu posso, por exemplo, fazer proposta de transação penal, suspensão condicional do processo, inclusive esses benefícios, até os processos que não tramitam por essa Lei 9.099, por esse rito, eles podem ser adotados também. Mas com relação à audiência, é sim diferente, a forma de apresentação de defesa é diferente, o momento da apresentação de defesa é diferente, a quantidade de testemunhas, como foi muito bem falado, é diferente, é muito mais célere e o advogado precisa estar preparado com isso, precisa estar preparado para isso. A atuação, o momento de arrolar testemunha, a forma de apresentação dessa defesa, precisa se preparar. É isso mesmo, nós temos aí inúmeros cursos que são disponibilizados para todos os nossos colegas, evidentemente que quem quiser se atualizar tem inúmeras facilidades, principalmente aqui em Ribeirão Preto, né, nossa região aí, e além do mais nós temos aí cursos excelentes que estão disponibilizados na própria internet, né, doutor? Com relação à sua primeira pergunta, eu acho que é importante acrescentar uma outra coisa. Aos advogados novos que estão iniciando e essa diferença entre os sistemas, né? Essa opção é uma opção crítica. E talvez por medo, por desconhecimento do sistema, a opção pela via tradicional da vara cível. E hoje sabemos que as varas cíveis são muito mais congestionadas, o processo pode ser que atrase um pouco. Mas é interessante uma coisa, às vezes, por medo de uma alegação de necessidade de uma produção de prova e uma extinção do processo, ele já opta por uma ação na vara civil. E nessa ação, o que normalmente a gente vê é que não há essa produção de prova. Então, vale a pena o advogado estudar qual é o ônus, quem deve produzir a prova. Se for, por exemplo, o ônus do autor, por exemplo, no acidente de trânsito, que ele deve provar ali a culpa do outro, se ele já sabe quais as provas que ele vai produzir, e se ele, por exemplo, não quer uma prova pericial, ele assume o risco do juizado e, ainda que haja uma alegação de extinção por necessidade de uma prova, se o ônus é dele e ele não tiver interesse de produção de prova, a ação vai ser julgada de forma idêntica que aquela ação da vara civil. Então, é necessário se analisar, de ter conhecimento dessas limitações e desses meandros para que bem defenda o seu cliente. É isso mesmo, se eu bem entendi, o doutor Ângelo está dizendo que às vezes uma decisão errada de um retorno para a área civil pode trazer um prejuízo para o cliente que pode ser, quem sabe, até irreversível, ok? Olha, momento importante aqui no ADVJus, eu quero que você confira a nossa estante jurídica. A estante jurídica do ADVJus TV de hoje destaca a seguinte obra: Código de Processo Civil Comentado. Código de Processo Civil Comentado, lançamento da 2ª edição. Autoria: Antônio Pereira Júnior, Cleison de Moraes Melo, editora Freitas Bastos. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok, mais um intervalinho, rapidinho, voltamos já já. Quali System Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Quali System Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, voltamos então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o magistrado do TJ, o Dr. Ângelo Castro Viejo, e nós estamos falando a respeito da prática processual dentro do juizado especial. E existe uma questão, inclusive, que eu quero colocar agora para o nosso convidado para uma reflexão, é justamente com relação à prova pericial, a produção de provas periciais no civil
E no juizado, doutor, existe aí uma verdadeira, vamos dizer assim, uma celeuma, entre aspas, né, que às vezes os colegas não se dão muito conta de como poderia lidar com esse tema dentro do próprio juizado, inclusive no civil um pouquinho, às vezes, diferente. Exatamente. Na vara civil normal, na vara comum, como que é feita essa análise? No momento logo depois da apresentação da petição inicial, contestação, o juiz faz esse saneador do processo e é analisado ali a necessidade dessa prova de acordo com os requerimentos das partes. Então, se há necessidade ou não, a parte faz o seu requerimento, o juiz analisa e, obviamente, tem um custo uma prova pericial. E não é tão comum assim essa prova. No juizado, a diferença é que, havendo o requerimento da parte e sendo necessário, não basta só o requerimento, e sendo necessário, o juiz ele não pode parar o processo ali para sanear e eventualmente marcar uma prova pericial. Ele tem que extinguir o processo. E esse é o medo. Mas não basta o mero requerimento da parte. O juiz ele analisa não só se a parte autor ou réu requereu, ele analisa se a prova é necessária ali para o processo. Então, o advogado, acho que na propositura da ação, ele precisa fazer essa análise. E ele, de antemão, sabendo que não quer fazer essa prova pericial e sendo dele o ônus da prova, como normalmente é do autor, ele já pode instruir a ação, por exemplo, com declarações. Ele já pode produzir antecipadamente uma prova pericial, contratando um técnico, apresentando um laudo junto com a petição inicial e assumindo esse ônus e dispensando durante a produção, durante a instrução do processo, a prova pericial, provando os seus fatos por meio de testemunhas ou por documentos. Eu acredito que o juizado, na grande maioria das comarcas, ele tem um processamento mais célere. Então, essa análise é interessante porque você pode, o advogado pode optar por uma vara civil e, infelizmente, com as varas congestionadas, vai ter um atraso grande. Mas simplesmente por não conhecer como é feita essa análise dentro do juizado. É importante isso. O senhor acha que também isso pode acontecer? Às vezes o advogado ele tem a possibilidade de ir para a esfera recursal, né? E às vezes lá no civil, quem sabe ele possa se sentir também um pouco mais confortável se ele estivesse lá em relação aqui ao juizado? Eu acho que hoje o advogado já tem uma facilidade grande na busca dessa resposta. Hoje, tanto os julgados do Colégio Recursal quanto os julgados do Tribunal de Justiça já estão disponíveis na internet. É possível fazer a pesquisa por relator, por juiz. No site do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, todos os votos estão ali disponíveis. Então, o advogado ele pode, de antemão, já ter conhecimento da orientação daquele colégio recursal específico, porque, infelizmente, nós temos ainda muita divergência entre os julgados, entre um colégio recursal de uma cidade e o colégio recursal de outra cidade. Mas isso ele pode, por meio de pesquisa no site do Tribunal de Justiça, já se antecipar e fazer essa preparação para o ajuizamento da ação. E sendo conveniente, de acordo com a pesquisa que ele fez, o ajuizamento de uma ação na vara civil por causa do entendimento de um tribunal de justiça, de um superior tribunal de justiça, eu acho que ele deve fazer essa opção sim, ainda que seja um caminho um pouquinho mais demorado, mas essa análise ela tem que ser feita antes e hoje o site do tribunal, por exemplo, já dá mecanismos de pesquisa para que ele faça essa escolha. Isso é uma questão até delicada, porque não deveria haver essa divergência tão grande de entendimentos. É verdade. Mas existe, né? Então, doutor, é necessário ter essa preparação. Tá certo. Inclusive, o pessoal, quando soube que o senhor estaria conosco aqui hoje, eu recebi por internet, né? Uma questão, deve ser alguém que está aí fazendo a graduação, a quem a gente quer agradecer aí a atenção aqui com o nosso ADVJus. A indagação é a seguinte: eu tenho que cumprir uma sentença em uns dias úteis ou corridos? Já foi colocado aqui, né, doutor? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Hoje, com essa alteração recente,
não falamos mais dentro do juizado naquele entendimento que predominou a partir da mudança do Código de Processo, da necessidade de dias úteis, né, de contagem de prazo em dias úteis. Então, hoje, no sistema do juizado, independentemente da juizado especial cível, fazenda pública, com essa ou do juizado especial federal, com essa alteração, não há mais essa polêmica. Hoje é contado o prazo em dias úteis. Acho que é um problema a menos para os advogados. Já está sedimentado, né, doutor? Já está sedimentada essa questão. É isso mesmo. Legal, mais um ADV especial aqui no ADV Jus, confira. Olá, amigos. Sou Júlio Ferdinando da Qualisystem. Dentro da pauta Consultoria e Serviços de Tecnologia Jurídica, hoje falarei sobre peticionamento eletrônico. É comum enfrentarmos problemas ao protocolar documentos nos tribunais. Temos algumas dicas de como minimizar essas causas. De uma forma geral, as atualizações do sistema, como navegadores e plataformas Java, são os campeões em problemas no momento do peticionamento. Infelizmente, vários tribunais só trabalham com uma determinada versão e, quando atualizados, normalmente causa problemas. Algumas dicas podem evitar aquele terrível momento de tentar peticionar um documento e não conseguir, principalmente quando o prazo for fatal. Vejamos. Sempre que possível, utilize o navegador do próprio PJE. Ele foi preparado para esta operação. Como medida preventiva, deixe instalado também o navegador Firefox até a versão 51. Ela é compatível com os tribunais. Se possível, destine um computador no escritório específico para o peticionamento. Quanto menos pessoas utilizarem para outros fins, melhor. Quanto à internet, tenha sempre uma conexão 4G na mão. Recentemente, alguns tribunais bloquearam o acesso de algumas operadoras famosas. Neste caso, conseguimos contornar essa situação utilizando conexões de celulares 4G. Verifique sempre a validade do seu certificado digital. Lembre-se que ele tem validade de 3 anos. Esses termos técnicos podem ser complicados. Portanto, sempre que possível, tenha o contato de um profissional de TI. Ficarei à disposição de vocês para qualquer dúvida aqui nos comentários. Voltaremos em breve falando mais sobre consultoria e serviços de tecnologia jurídica. Obrigado e até a próxima. Ok, muito obrigado, doutor. Doutor Ângelo, eu gostaria que o senhor fizesse aí mais algumas breves considerações, se o senhor achar que é válido, né? Nós estamos no finalzinho do nosso programa. Em breves palavras, o que podemos ainda deixar consignado aí para quem nos acompanha a respeito da nossa pauta de hoje? O juizado especial ainda e acredito que ainda tem muito a evoluir, uma forma, um caminho muito célere e muito útil para a população. Na grande maioria das cidades, as ações são propostas já de uma forma simples, não há necessidade, naquelas mais simples, de um custo menor do patrocínio de um advogado, mas a grande maioria das ações tem, e isso é muito bom, o auxílio de um advogado, porque pode causar prejuízo à parte, ela não ter auxílio, deixar de fazer algum requerimento. É necessário, é muito importante que tenha assim, um acompanhamento de um advogado privado ou custeado pelo Estado, e ainda é uma forma muito boa. Essas limitações não estão ali para prejudicar o acesso ao juizado. Né? Essas limitações que nós falamos, elas estão ali para garantir a celeridade. E temos sempre que lutar para que o juizado seja um caminho célere. As varas cíveis são varas que têm uma tramitação um pouco mais demorada, o acesso ao tribunal hoje, ainda que haja os processos sejam digitais, ainda tem um rito um pouquinho mais demorado. O juizado é uma via excepcional, é uma forma, na minha visão,
que já se consolidou e que traz muitos benefícios à população. Certo. Pode ser usado, deve ser usado. É verdade, o juizado é uma conquista que deve ser aí preservada, afinal de contas ele já está consolidado. Meus amigos, olha só que delícia agora aqui no ADVJus, é o espaço divino. Vinho 120 Santa Rita. Vinho tinto seco de corpo médio. Aromas de baunilha, cravo e tabaco. No paladar, taninos elegantes e suaves, bem equilibrado com um final fresco, frutado e suculento. Uva Cabernet Sauvignon. Ele é produzido na vinícola Santa Rita, na região central do Chile. A harmonização vai bem com carnes vermelhas, molhos picantes, carne de porco e suflês de queijo. Uma delícia! Tchim, tchim! Aproveitem! Ok, todo sabor é pouco, né? Eu quero agradecer imensamente o nosso convidado de hoje, é o Dr. Ângelo Castro Viejo. Ele é magistrado do TJ. Eu fiquei imensamente honrado com a sua participação no nosso ADVJus TV. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço e parabéns pelo programa. É uma honra estar aqui. Obrigado, doutor. A recíproca é verdadeira. Olha, meus amigos, vocês podem novamente rever esse programa com o Dr. Ângelo. Eu realmente recomendo. É só vocês acessarem o nosso site, que é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, que é imenso, ok? Eu vou ficando por aqui, prometo voltar em breve com um programa inédito. Um forte abraço e até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.